Fala pessoal, estamos iniciando a nossa aula de hoje, voltada para a redação nota 1000 para o Enem 2026. Nesta aula temos algumas orientações que eu gostaria de passar para vocês. E primeiramente, gostaria de me apresentar, sou o professor Leonardo Mendes Barbosa Filho, sou professor especialista em matemática, língua portuguesa e redação para concursos, para Enem, vestibulares. Então, tenho uma longa experiência desde o ano de 2015, atuo como professor, tanto para concurso, vestibular, reforço escolar. Então temos essa particularidade de ter 2 disciplinas voltadas aí para o ensino. E nesta aula de hoje, quero mostrar para vocês algumas dicas relacionadas ao Enem 2026, que é de suma importância para que você possa ingressar naquele curso que você tanto deseja. Mas, uma coisa importante, antes de mais nada, pegue o seu papel, sua caneta e anote todas as dicas, tudo aquilo que for falado aqui nessa aula, porque tenho certeza que você irá utilizar para que você possa aí aplicar os seus conhecimentos. Primeira, informação que é de suma importância que eu gostaria de falar para vocês, nós iremos até ver na nossa aula, mas eu gostaria até de adiantar, pelo fato que é importante ter esse pressuposto, ter essa informação. Por quê? A maioria das pessoas, dos alunos, na verdade, que principalmente estão aí no terceiro ano do ensino médio ou até mesmo vão prestar o Enem pela primeira vez, eles acabam, eh, tendo insucesso na redação, principalmente pelo fato de não conhecer nem mesmo como proceder, como se preparar. Nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês, do zero ao avançado, como você pode estar conseguindo tirar nota 1000 aí na sua redação. O passo a passo é quando você tem essa habilidade de anotar, de escrever e, acima de tudo, a prática. Se você não praticar a escrita de redação, você não vai ter sucesso. Não adianta você apenas assistir a aula, não adianta você apenas ler, não adianta você apenas anotar. É preciso praticar a redação, porque assim você estará apto a verificar os seus erros, os seus acertos, os seus pontos de melhoria, o que que precisa estar adaptando. Então tudo isso envolve uma redação. Então redação não é só assistir aula, não é só, eh fazer anotação, não é só fazer leitura, é praticar. Então o ponto primordial da redação do Enem é praticar. E acima de tudo, conhecer inicialmente, o que a gente vai fazer aqui agora nesta aula, para que você possa conhecer o passo a passo, como que funciona, como que você vai ter o direcionamento para que você possa ter sucesso aí na sua redação. Então, vamos iniciar com o nosso primeiro slide, como construir uma redação nota 1000. Então temos o Enem 2026, sempre tem algumas mudanças, sabendo que a banca avaliadora do Enem é o INEP, né. Então, a primeira coisa que todo candidato, seja em concurso, seja no Enem, deve ter esse pressuposto de buscar, é estar lendo a cartilha do Enem 2026, para que você possa estar por dentro aí dos principais, argumentos, das principais mudanças, enfim, conhecer o que que o Enem tem essa proposta para você. Dando sequência aí na nossa aula, temos aí, o que que o INEP procura? Então essa pergunta que sempre, perpassa para os nossos entendimentos, então o que que o INEP ele vem procurar basicamente na redação? Então sempre que você escreve um texto, seja uma carta, seja, uma redação, ou você está aí no terceiro ano, o professor pede para você elaborar um texto, você tem que desenvolver ele, né. E o professor vai avaliar dentre alguns critérios importantes que você pode estar buscando. O Enem, ele procura, acima de tudo, entender se o aluno tem essa clareza na escrita, se o aluno, utiliza a sua argumentação, se o aluno sabe argumentar, conhece do tema, se ele sabe organizar suas ideias, porque muitas das vezes, buscamos escrever um texto, mas todo bagunçado. Começamos a falar de
manga, no meio, estamos falando de alicate e a gente finaliza falando, de bermuda. Então, redação tem que ter esta conexão de ideias. E para isso, vamos estudar os conectivos, a proposta de intervenção, que no Enem é obrigatória. Então, se você não fizer a proposta de intervenção, você acaba perdendo aí 200 pontos. E como funciona a correção da redação? É um ponto primordial. Mas, professor, por que eu quero saber como funciona a correção da redação? Para você ter esse norte, para você saber, olha, a redação ela corrige o quê? Tem um critério. Competência 1, competência 2, 3, 4 e 5. Na competência 1, ela irá trabalhar com essa norma padrão. Na competência 2, você trabalha com a compreensão do tema. Se você lê o tema, conhece daquele tema, sabe escrever daquele tema, beleza. Está aí trabalhando com a competência 2. A sua argumentação, se você sabe argumentar, se você sabe descrever sobre o texto, a sua coesão, que a gente vai ver mais à frente sobre a coesão, o uso dos conectivos, que é de suma importância. Se você faz um texto e não usa conectivo, seu texto não tem ligação de ideias. E por último, a proposta de intervenção, que é de suma importância. Então, lembrando que a proposta de intervenção é uma particularidade do Enem. Pode ser que alguns vestibulares cobrem, em concurso público, não é obrigatório você fazer uma proposta de intervenção, apenas aquele fechamento de conclusão. Mas voltado aqui para o Enem, tem essa proposta de intervenção. Como a gente já havia falado sobre as competências, né? Você deve dominar a norma padrão. Você deve compreender o texto, o gênero textual a ser empregado. Então, vamos ver mais à frente sobre o gênero textual, né? O texto dissertativo argumentativo. Vamos entender o que é um texto dissertativo argumentativo. O que é argumentar? O que é dissertar? Né? Coesão e articulação de ideias. Então você deve articular suas ideias, seus pensamentos, não em primeira pessoa, né? Então você deve buscar essa articulação de ideias na terceira pessoa, não na primeira pessoa. Sendo, por último aí, você tem a proposta de intervenção. O maior erro dos candidatos é já querer fazer a redação sem nem mesmo ter a leitura, ter aquele passo a passo de você pensar, de você planejar, de você agir, né? Então, tudo isso você tem que ter em mente. Se você não age, se você não pensa, se você não, planeja, então hoje é o momento de você buscar planejar, buscar, fazer as leituras pertinentes. Por quê? Quando você está trabalhando com o Enem, você trabalha com foco no aspecto social. Se você não lê um jornal, se você não lê um livro, se você não estuda, nem que seja, a gramática da língua portuguesa, para conhecer uma crase, quando que ela será empregada, o emprego dos verbos, a concordância nominal, a concordância verbal, que a gente vai ver mais à frente, com relação também dentro dessa norma padrão, dentro dessa coesão, dessa coerência. Então, tudo isso é cobrado no Enem. Então, vamos lá, prosseguindo aqui com a nossa aula. Eu havia falado lá sobre o texto dissertativo argumentativo, né? O que é dissertar? É você explicar sobre um assunto. O que é argumentar? É você defender um ponto de vista utilizando justificativas dentre o seu aspecto social. Então o Enem, ele vem cobrar basicamente tudo aquilo que você trabalha no seu dia a dia. Pode ser algo relacionado à economia, à saúde pública, à educação financeira, a questões culturais, então é algo do social. Então tenha por base isso na sua cabeça. O Enem, ele vai cobrar um tema relacionado à sociedade atual, algo que está girando em torno, né, da nossa sociedade. Pode ser que cobre aí a inteligência artificial, algo relacionado aí a até, enfim, algo relacionado ao contexto. Este é o principal ponto aí que o texto dissertativo irá cobrar. Você irá explicar, você irá analisar, discutir, né, a sua opinião, não colocando lá, eu acho, eu acredito, eu penso, isso é dúvida.
Seu texto não pode gerar dúvida. Então, vem aqui comigo. Olha só, eu já corrigi diversas redações, já acompanhei dezenas de alunos, e nesse processo de acompanhamento a gente sempre tem essa possibilidade de ler textos, de ter essa autonomia de conversar com o aluno, de falar um pouco sobre a sua escrita. Tivemos diversos cursos aí relacionados para redação do Enem, redação para concursos, enfim. É importante esse ponto que eu havia falado anteriormente. Quando você fala: "Eu acho, acredito, penso que a inteligência artificial é de suma importância na sociedade atual", isso despenca a sua nota, despenca. Quando eu falo um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, quando você quer argumentar suas ideias, não é você colocar lá sua primeira pessoa, de forma tão evidente, é você colocar a terceira pessoa. A inteligência artificial possibilita tal, tal, então é você utilizar a terceira pessoa de forma equivalente e corretamente, né, então tem que ter muito cuidado com isso aí. Quando eu falo: "Você deve argumentar, dissertar", então não é você falar: "Eu acho, eu acredito", é você colocar na terceira pessoa. Como analisar o tema da redação? Então a primeira coisa, quando você pega lá o seu a sua prova, seu pacote de laudas, você vai ter em mãos diversos, textos, inclusive você vai ter lido, eh, questões relacionadas, enfim. Você tem que parar e analisar o tema da sua redação, né. O tema, ele irá buscar um problema social, então irá tratar de um problema social e você precisa discutir sobre esse problema, né. A sua missão é identificar exatamente o que que esse problema tem a ver com aquilo que você vai escrever, então qual problema vai ser apresentado? Quem é afetado por ele? Quais são as principais causas? Quais são as principais consequências? São pontos que você vai se perguntando, né. E ao responder essas perguntas, você já vai ter lá no seu rascunho anotados alguns pontos para que você possa aí, argumentar sobre o seu tema. Então, antes mesmo de chegar lá: "Ah, vou escrever aqui de qualquer jeito", não, você vai planejar. Sem planejamento, você não consegue desenvolver nada perfeito, né. Então, queremos o quê? Chegar em 1000, a nossa nota principal, 1000, e não é difícil, não é difícil. Já tive alunos que não sabiam nem escrever, não conhecia nada. Em menos de um ano conseguiu tirar essa nota na redação. Por quê? Porque teve planejamento, porque teve estratégia. Olha um exemplo aí, ó. Desafios para o combate à desinformação no Brasil. Então, o problema é a disseminação de informações falsas. E quais são as possíveis causas que podemos discutir numa redação desse tipo, né? A baixa educação midiática e o uso inadequado das redes sociais, enfim. Existem diferentes causas que podemos debater dependendo do tema que for tratado lá no nosso contexto. Observe esse próximo slide e tem um ponto muito importante que eu gostaria de discutir com vocês. Eh, Algumas pessoas, não vou falar que é raro, porque acontece. Tem os textos motivadores, texto um, texto 2, texto 3, pode acontecer de ter o texto 4. Eles acontecem acontece dos alunos, dos candidatos, na verdade, copiar partes do texto motivador, seja basicamente para ganhar linha, ganhar espaço, porque o candidato não tem ideia do que escrever, e copia esses textos motivadores. Sua nota despenca. Não pode copiar os textos motivadores. Então, é uma orientação que eu tenho para vocês hoje que estão, ligadinhos aqui assistindo esta aula, não copiar os textos motivadores. Então, tenha isso na sua mente, não copiar os textos motivadores. É um ponto primordial. Olha só no slide, ó. Não copie trechos, não faça essas paráfrases e não utilize os textos como um único argumento. Você vai ter lá um texto que vai te direcionar, né, para o conteúdo. Então, você vai utilizar o quê?
como palavras-chave, dados relevantes que você pode estar utilizando. 20% da população brasileira é analfabeta, 20% da população brasileira é isso, 10% dos estudantes não fizeram redação do Enem. Então, você vai utilizar o quê? Palavras-chave, dados. A população brasileira é formada por 200 milhões de habitantes. Então, você vai ter esse caminho para você argumentar. Não é copiar trechos. Se você copiar, possivelmente a banca, o INEP, pode te dar 0 na sua prova, por plágio. Não pode copiar de forma alguma. Dando sequência, acredito que vocês já tenham visto, seja em vídeo, leitura, ou para quem já fez redação, a palavrinha chamada tese, né? Então, como construir uma tese? A tese, ela é a ideia principal do seu texto. Ela é aquele esqueleto que você vai trabalhar tanto no primeiro quanto no segundo desenvolvimento. Eu oriento a vocês, pode ser que algum professor também oriente a vocês escreverem 3 desenvolvimentos, mas eu gosto basicamente de ter uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. É o que eu tenho aí como pressuposto para tirar, né, ter essa nota 1000. E quando você fala de tese, a tese é primordial para que você possa aí ter a organização do seu texto. Ou seja, a tese é formada por 2 partes. Por exemplo, temos em uma tese fraca, um exemplo que eu coloquei para vocês. Apresenta apenas o problema, sem indicar soluções do caminho para enfrentar. A desinformação é um problema. Você tem uma frase que não te leva a nada, não tem argumentação nenhuma. A partir do momento que você tem aí, ó, a disseminação da desinformação no Brasil é agravada pela deficiência da educação midiática e pela rápida circulação de conteúdos nas redes sociais. A tese, ela é construída principalmente pela conjunção "e". Então você tem essa conjunção "e" aqui, eu vou ter. Você tem essa conjunção "e", acredito que vocês estão vendo ela aqui, ó. Essa conjunção é a ligação das 2 teses. A primeira parte da tese, a disseminação da informação no Brasil é agravada pela deficiência da educação midiática. Essa primeira parte eu irei tratar no primeiro desenvolvimento. Então, eu vou trabalhar com isso aí, ó. Vou trabalhar com a deficiência da educação midiática no primeiro desenvolvimento. E no segundo desenvolvimento, irei trabalhar com a rápida circulação de conteúdos nas redes sociais. Então, a tese é importante por isso. Ela vai estar no final da introdução, conforme a gente vai ver mais à frente, e dentro dela, né, você tem basicamente aí um esqueleto da introdução não, do desenvolvimento, onde que a primeira parte você vai trabalhar no desenvolvimento 1 e a segunda parte da tese você vai trabalhar com ela no desenvolvimento 2. E não esquecendo de na conclusão, você retomar esta tese. Por que é uma tese? A tese é uma problemática. Para quem faz TCC, artigo, você vai ter aquela frase problema, aquela pergunta, aquela situação, onde que você vai respondê-la durante o texto, sendo no desenvolvimento. Então, por que que eu gosto de colocar a tese em 2 partes? Porque meu texto vai estar organizado. O que que o INEP busca? O que que o INEP busca dentro da redação do Enem, ou de concurso, enfim, de vestibular? Ele busca, o INEP, na verdade, para o Enem, ele busca analisar se o aluno tem organização textual. A primeira coisa que a banca irá pegar, quando pegar o seu texto, vai analisar. Esse texto tem introdução, desenvolvimento, conclusão? Ok, o aluno está no caminho certo. Logo na sequência, você tem que ter, além da organização estrutural do texto, você tem que buscar essa organização do conteúdo do texto. E a tese, ela é esse suporte que você pode organizar o seu desenvolvimento.
né? O desenvolvimento é uma das partes mais importantes do texto, não querendo, deixar em segundo plano a introdução e o desenvolvimento, porque sem elas também vocês perderiam nota. Mas o desenvolvimento é a parte onde que você vai argumentar, irá colocar os seus repertórios socioculturais, que a gente vai trabalhar mais à frente também sobre eles. O que que é um repertório? Viu a importância da tese num texto? Então, é isso que a gente quer buscar, que você possa conhecer as partes que formam a redação do Enem, ou também, caso vocês queiram fazer um concurso público, um vestibular, então vai seguir o mesmo critério, né? Sabendo que redação é de suma importância e é válida aí para que você possa ter uma nota acima dos seus concorrentes. Porque redação a gente sabe que se você vai bem nela, com certeza você vai à frente de muitas pessoas. Se você tira 1000, pode ter certeza aí que até o curso de medicina que você sonha, você poderá conseguir, né? Então, vale a pena hoje começar a escrever sua redação, a estudar, anotar, perguntar, ter essas mentorias. E qual a estrutura da redação? A redação, como eu falei anteriormente para vocês, eu oriento vocês a fazer uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Na introdução, você vai apresentar o tema e você vai finalizar com a tese. A tese que estudamos anteriormente, no slide passado, né? Eu falei lá, voltando aqui na primeira parte, olha só aqui, ó. A deficiência da educação midiática. Eu vou trabalhar ela onde? No desenvolvimento 1. No desenvolvimento 2, eu vou trabalhar sobre o uso irresponsável das redes sociais. Então, cada desenvolvimento eu vou trabalhar com uma vertente, com um tema. Por quê? Se eu misturar tudo apenas no desenvolvimento 1, aí eu vou chegar no desenvolvimento 2 e vou começar a falar coisas que não fazem nem sentido para o texto. Então, por isso que é importante organizar a tese, de modo que você tenha essa organização estrutural, textual e tenha aí a possibilidade de chegar à nota 1000. Coloco aqui para vocês um exemplo oportuno, né? Uma estrutura. Muito se fala em repertório, coringa, repertório de bolso. Alguns cursos, eles orientam, eles dão até mesmo esqueletos coringas. Eu não gosto de trabalhar. Por quê? Porque nele você tem algo engessado. E as bancas, principalmente o INEP, em 2026, eles estão pegando pesado nesses repertórios coringa. Então, se você decora lá uma frase de qualquer filósofo, você decora um parágrafo de um texto, de um livro, e você joga isso lá no seu texto, fica algo muito engessado. Então eles não querem isso. Quer ver o quê? Qual a proposta da redação do Enem para, para as pessoas, para os candidatos? É analisar se ele sabe argumentar, se ele entende realmente qual a estrutura de um texto argumentativo, qual a estrutura do Enem. Então tudo isso é analisado pela banca. Olha só, tem esse exemplo aqui, onde que você tem uma estrutura simples. Então, anote essa estrutura. O primeiro ponto, se você tem um repertório. Então, se você tem um repertório, uma citação, um autor, uma obra, algumas pessoas gostam de até colocar a Constituição Federal, principalmente os artigos 5º e 6º, porque vem basicamente trabalhar com todos os temas relacionados, ou seja, a cultura, desenvolvimento social, a, a educação, vem trabalhar também com a segurança pública, meio ambiente, enfim. Os artigos 5º e 6º da Constituição, as pessoas gostam muito de trabalhar com ele. Então, isso é chamado de repertório sociocultural. Olha só, na obra 1984, George Orwell retrata uma sociedade marcada pelo controle da informação e pela manipulação da verdade por parte do Estado. Isso é um repertório, é uma citação, é uma informação que você leu de um livro, assistiu de uma série, viu um filme, viu no jornal.
Então, o repertório, ele irá fundamentar a sua introdução. Mas, professor, é obrigatório colocar o repertório? Não. Se você não tem nenhum repertório sociocultural aí na sua mente, você não precisa, você não é obrigado. Você já começa aí com a contextualização do seu tema, que é essa parte em verde. De maneira semelhante, a sociedade brasileira convive com uma ampla disseminação de notícias falsas, fenômeno que compromete o acesso da população à informação confiável. É importante aí você contextualizar o seu tema, porque você está explicando, contextualizando, mostrando para a banca que você tem conhecimento do que se trata o tema proposto. Na sequência, você tem o tema. Qual o tema? Neste contexto, os desafios para combater a desinformação no Brasil tornam-se cada vez mais evidentes. Né? Você já evidenciou o tema, o problema que será trabalhado aí no seu contexto. E por último, como a gente havia falado anteriormente, se trata em azul da tese. Isso ocorre principalmente em razão da deficiência da educação midiática, da população. Então, o I, a partir do I, você já vai trabalhar com segundo desenvolvimento. Então, deficiência da educação midiática da população, você vai trabalhar o quê? No primeiro desenvolvimento do primeiro desenvolvimento. E do uso irresponsável das redes sociais, fatores que favorecem a propagação de conteúdos falsos e dificultam a formação de uma sociedade criticamente informada. Você vai trabalhar com a segunda parte da tese no desenvolvimento 2. Então tenha sempre por base isso. Divida a sua tese em duas partes, tendo em seu centro a conjunção e, de modo que você possa aí ter uma construção sólida do seu texto. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar no chat. Então, é importante perguntarem, basicamente pelo fato que, ao perguntar, ao final da aula eu posso responder vocês, temos os nossos grupos de WhatsApp, então vocês poderão estar perguntando, de modo que o conhecimento é feito através do diálogo. Então, pode ser que algo que vocês não entenderam aqui na aula, vocês podem voltar novamente a assistir a aula, caso vocês queiram, pode deixar gravado. Então peço até que vocês se inscrevam aí no meu canal. Por quê? Porque assim vocês vão ter essa constância de estar estudando. Por isso que fizemos essa proposta de estar trazendo esta aula de hoje para que vocês possam ter essa revisão constante. Vimos anteriormente a primeira parte do seu texto, né? Eu divido o meu texto em 4 partes, uma introdução, 2 desenvolvimentos, uma conclusão. Vimos a introdução, né? Você deve apresentar o seu tema, você tem a sua tese, tem um repertório, que caso você tenha um repertório aí, não aquele repertório de bolso, aquele repertório decorado, mas aquele repertório que traduz as suas palavras, o seu entendimento, o que você pensa sobre o tema, né? E os desenvolvimentos, como eu disse anteriormente, gosto de dividir em 2. Você vai trabalhar no desenvolvimento o primeiro argumento da tese e no desenvolvimento 2, o segundo argumento da tese. Então, por isso que é importante aí esta tese, como eu salientei inicialmente aí em nossa aula. O desenvolvimento 1, deficiência da educação midiática, foi a primeira parte. Não, você não, basicamente não precisa pegar toda a tese. Você vai tirar ali o núcleo, o tema principal da sua tese, né? Então, isso é importante para você ter esta, esta noção de como você irá escrever. Olha esse exemplo aqui, seguindo lá a temática inicial da introdução. Em primeiro lugar, você tem um advérbio, né? Esse advérbio ele busca dar esse início aí no parágrafo, esta ênfase principal, primordial aí. Em primeiro lugar, a deficiência da educação midiática contribui significativamente para a disseminação da desinformação. Isso ocorre porque muitos cidadãos
não recebe informação adequada para avaliar a confiabilidade das informações consumidas diariamente. Como consequência, conteúdos falsos são compartilhados rapidamente, fortalecendo a circulação de fake news e comprometendo o debate público. Temos aí disposto aí na sua tela o primeiro exemplo aleatório que poderíamos fazer pertinente aí à primeira parte da tese. Então, você vai ter lá o advérbio, né? Em primeiro lugar, insta a ressaltar que, gosto de utilizar muito esse advérbio no início aí do primeiro desenvolvimento, insta a ressaltar que a deficiência da educação midiática contribui significativamente para tal, 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 tal. Então, você vai construir o seu parágrafo, você vai jogar o seu a sua tese, a sua parte da tese, justamente para fundamentar aquilo que você está trabalhando dentro do parágrafo, justamente para ter esta organização, né? Então, temos aí o segundo desenvolvimento. O segundo desenvolvimento, vamos trabalhar basicamente com o uso irresponsável das redes sociais. Então, trabalhamos com inicialmente com uma parte da tese, vamos trabalhar com a segunda parte. Então não necessita você pegar a tese e copiar ela todinha aqui. Não, você vai pegar a tese e discutir sobre esse assunto. Olha lá, ó, além disso, você pode também utilizar o advérbio ademais, né? Então existem diversas possibilidades. Como eu coloquei lá no primeiro parágrafo do desenvolvimento, em primeiro lugar, como vocês podem ver aqui, ó, coloquei em primeiro lugar. Vocês não podem colocar aqui, ó, segundo lugar, segundamente, fica fora do contexto, vocês perdem nota. Então eu gosto de colocar o quê? Um advérbio que possa acrescentar, somar, ademais, além disso. Vocês não podem colocar, por exemplo, portanto. Portanto, é um conectivo de conclusão. Vamos ver isso mais à frente. Quais conectivos utilizar dentro do contexto? Porque vocês precisam ter esses conectivos justamente para dar coesão e coerência no seu texto. Além disso, o uso irresponsável das redes sociais intensifica esse problema, uma vez que os algoritmos das plataformas digitais favorecem a rápida disseminação de conteúdos com grande potencial de engajamento, independentemente de sua veracidade. Dessa forma, olha só, dessa forma, informações falsas alcançam milhares de pessoas em poucos minutos, dificultando o acesso da população a conteúdos confiáveis. Então, todo final de parágrafo do desenvolvimento, você vai fazer aquele breve fechamento, né? Você vai fechar a ideia de modo que, olha, fiz esse fechamento, lá na conclusão você vai retomar a sua tese e fazer aquele fechamento final. Vamos ver à frente. Mas, nos parágrafos do desenvolvimento, voltando aqui, você vai pegar a sua tese vai ser dividida em duas partes, cada parte você vai trabalhar num parágrafo do desenvolvimento. Olha que a ideia clara de como iremos construir esse parágrafo do desenvolvimento, ou na verdade, os parágrafos do desenvolvimento. Você vai afirmar, você vai explicar, você vai dar um exemplo e você vai concluir. Você vai ter que fazer aquela breve conclusão, de modo que você vai retomar isso lá na conclusão, né, no parágrafo final, para dar esse fechamento. Lembrando, uma coisa muito importante, tem candidatos que escrevem poucas linhas nos desenvolvimentos, não desenvolve tanto, o próprio nome já diz, desenvolvimento, você vai argumentar. Então você não tem aquele desenvolvimento bem estruturado, de modo que você não trabalha com o tema. O desenvolvimento, como eu disse anteriormente, é o ponto onde que você vai buscar jogar o seu texto, a parte mais importante. Você vai colocar os seus repertórios socioculturais. O que é repertório sociocultural? Aquele trecho daquele livro, uma notícia de um jornal, um dado estatístico do IBGE, do IBAMA, enfim.
nos desenvolvimentos, você tem que basicamente trabalhar com a tese, com as teses. Então a tese vai ser distribuída em 2 partes. Isso por quê? Para te dar um direcionamento. Eu gosto de bater forte, pesado em cima da tese, para que você possa ter a organização do teu texto, né. Então, não se esqueça disso, da importância da organização do seu texto, porque a banca, ela cobra pesado nisso, né, e se não fizermos de forma correta, você pode acabar perdendo a sua nota. Quando você vai exemplificar, você vai jogar o seu repertório sociocultural, um fato equivalente, e nisso você vai relacionar essa citação, esse repertório sociocultural, com o seu texto. Não adianta você citar um, uma frase de Einstein que não tem nada a ver com o tema inteligência artificial ou até mesmo essa temática relacionada às redes sociais. Então você tem que citar um repertório que seja basilar com o tema que você está trabalhando. Então tenha muito cuidado com isso. Não é você chegar lá, vou citar um filósofo famoso, Aristóteles, Pitágoras, enfim, citar um trecho de um livro que eu li de 900 páginas, vou citar tal. Não, não é isso. Você tem que ter o quê? Argumentos para trabalhar sobre essa citação. Você não pode deixar a citação solta no seu texto só para ganhar linha, para deixar o seu texto bonito. Não. A banca, o INEP, ele vai trabalhar pesado, ele vai ver se você está encaixando certinho o seu texto dentro daquela citação, se está de acordo. Então, tudo isso é avaliado pela banca, né? Então, não é que a gente não conheça, é porque quando chega no momento da prova, muitos candidatos acabam não tendo argumento. E para ter argumento, o- como ter esse argumento? Ah, professor, cai um tema que eu não conheço. Comece hoje assistindo um jornal, vendo notícias, lendo um livro, assistindo um filme, vendo podcast, documentários, de assuntos que estão relacionados com a atualidade. Já caíram diversas vezes assuntos relacionados à inteligência artificial, redes sociais, ao tema tratado, no exemplo que eu coloco para vocês aqui nesta aula. Então, são temas relevantes para a atualidade. A crise econômica, guerras. Então, são temas que trabalham com aspectos sociais, aspectos do dia a dia. Então, busque isso. Então, busque trabalhar, assistir um filme. Às vezes perdemos tempo, eh, 1, 2, 3, 4 o dia numa rede social, só para ver o quê? A tal seleção foi campeã, meu time foi campeão, olha a vida de tal famoso. Isso não vai acrescentar na sua vida, né. Então tenha por base utilizar todas essas informações, todas essas plataformas digitais, tudo isso ao seu favor. Se você quer mesmo tirar 1000 na sua redação, comece hoje, né. Comece hoje buscando, acima de tudo, ter esta esta busca incessante pelo conhecimento. Então temos aí o que é argumentar. A gente viu lá que a banca, o INEP, irá cobrar uma redação dissertativa argumentativa, no qual você irá opinar sobre um determinado tema, não colocando a sua opinião. Olha só, olha só a diferença entre esses dois contextos. A violência é um problema grave. Ponto final. Aí já começa outro assunto. Aí depois já muda de assunto, já fala violência contra a mulher, tal pessoa, aconteceu isso, houve um roubo. Então mistura tudo, todo tipo de violência. Não, não é assim. Olha só uma argumentação sólida. A violência urbana é agravada pela desigualdade social e pela ausência de políticas públicas eficazes, fatores que dificultam a redução dos índices de criminalidade. Então você viu que do argumento 1 para o argumento 2 existe uma diferença muito grande. E é isso que a banca quer, é isso que o INEP quer, que você trabalhe, dialogue com o tema, mostre verdadeiramente que você entende da língua portuguesa. Então não adianta você falar assim: "Ah, eu leio muitos livros, eu assisto muitos podcasts", mas você não conhece da língua portuguesa, você não sabe,
como argumentar, você não sabe usar conectivos, você não sabe usar a crase que sempre aparece, você não sabe o que é uma concordância, o que é uma regência de um verbo. Então é preciso conhecer isso. Então, ao estudar lá para a sua prova, objetiva, você vai ver as questões de língua portuguesa, de gramática, de concordância, e vai servir também para a sua redação. Então a redação ela não está isolada, ela é um passo primordial que, somada à sua nota das provas objetivas, irão acrescentar. Então, argumentar é o quê? Buscar também, em parceria com a gramática, trabalhar com a língua portuguesa, né? E quando você vai argumentar, você precisa se perguntar por que isso acontece, qual é esse problema e o que esse problema vai, o que esse problema está provocando aqui na minha rede social, na minha, eh, no meu contexto social, quais as consequências que esse problema está causando nas minhas, no meu contexto social. Ao responder essas perguntas, você vai estar diante de diversos questionamentos que você pode estar tratando no seu texto. Mas lembre, você vai ter diversos questionamentos, ideias, principalmente se você for um aluno que acompanha o jornal, que diariamente vê as notícias, podcasts, leituras, enfim. Se você for esse aluno, vão, aparecer explosões de ideias na sua cabeça, mas você tem que colocar isso no papel. Por isso que eu falei, introdução tem a tese. Baseia-se na tese, né, cada parágrafo do desenvolvimento você vai trabalhar com a tese, e a tese vai te orientar dentro da organização do seu texto, né, apresentou o tema, exemplificou, colocou o seu repertório, explicou o repertório, encaixou ele dentro do seu texto, fez o fechamento, beleza. Não vai mudar de assunto não, né, porque eu tenho certeza que um bom argumento, conectando essas ideias, como que você irá conectar essas ideias? Através dos conectivos. Você tem aí, pois, porquê, por isso, no entanto, entretanto, ademais, então tem diversos conectivos e cada parágrafo tem um conectivo específico. Ou seja, você não vai utilizar, por fim, portanto, em desenvolvimento, né. Bem lembrado. Vamos lá. Repertório sociocultural. Já havíamos falado brevemente sobre os repertórios socioculturais, né. Então, se você tem essa objetividade, se você tem essa facilidade de leitura, por quê? Quem tem esse hábito de leitura, tem esse hábito de estar vendo as notícias do dia a dia, tem essa possibilidade também de ter uma nota, muito boa ou basicamente o que a gente quer, na nota máxima aí na redação do Enem. E quando você habitua a estudar diariamente, por quê? Redação não é só você assistir aula, como eu disse anteriormente, no início desta aula aqui. É preciso você praticar. Quando você pratica, você começa a entender basicamente como que funciona. Mas antes disso, você tem que ter o quê? A parte teórica, essa parte que você está tendo aqui agora. Esse momento de conversa, para você conhecer e ter esse direcionamento para você escrever. A partir do momento que você escreve a sua primeira redação, você está diante de um contexto, né, de melhorias. E por isso, eu jogo até um uma nova, vamos dizer assim, uma nova vertente dentro da sua escrita. Eu tenho certeza que você vai conseguir, mas é preciso o quê? Esse desenvolvimento, essa essa pegada de aluno que realmente quer ser aprovado. O repertório sociocultural tem diversos, né, que a gente pode estar trabalhando. Livros como Dom Casmurro, Machado de Assis, filmes, pesquisas como IBGE, a ONU, Fiocruz, leis, legislação. Falei aí da Constituição Federal, né, os artigos 5º e 6º, que basicamente trabalha aí com todas as temáticas do aspecto social. Filósofos, né, Paulo Freire, Aristóteles, pensadores, fatos históricos. Então tudo isso envolve, mas
a gente sabe que redação do Enem, de concurso, vestibular, sempre busca trabalhar com temáticas da atualidade. Então, o que está acontecendo no mundo atual? Não quer dizer que é só Brasil, não, é no mundo, no geral. Isso que você deve buscar, dentro do seu contexto. E o repertório sociocultural, acima de tudo, ele deve ser utilizado, como eu sempre evidencio nas minhas aulas, não como fato isolado, mas como um argumento que você possa reforçar o seu texto, né, reforçar os seus argumentos. Então tem lá livros, filmes, documentários, Constituição, pesquisas, história do Brasil e atualidades. As atualidades, elas pegam aí pesado. Então, dentro dessas atualidades, é onde que você vai trabalhar os pressupostos relativos aí do que o INEP está pedindo. Temos 2 pontos importantes, que eu gostaria de falar com vocês. Você tem o repertório produtivo e o repertório decorado. O que é repertório produtivo? O que é repertório decorado? O INEP, ele viu que a maioria dos candidatos, uma parte considerável, estavam levando para as provas repertórios de bolso, ou seja, esses repertórios coringas, que o aluno decorava, ó, vou decorar essa frase, que basicamente vai se encaixar em basicamente todas as redações, todas as temáticas. Vou decorar o artigo 5º, 6º da Constituição Federal, que vai se encaixar em todas as minhas temáticas. Vou decorar a fala de tal autor que vai se encaixar em todas as temáticas. E o INEP está pegando pesado. Em 2026, o aluno que utilizar repertório de bolso poderá ter a sua nota zero, ou uma nota que ele não irá gostar. Então, muitos alunos poderão tirar uma nota que não estava esperando. Olha, mas eu estudei tanto, eu decorei tanto, para ter essa nota? Enfim, tenha esse pressuposto. O INEP quer que você não decore, que você possa construir um texto dissertativo argumentativo com base nos seus conhecimentos. Muitas pessoas falam: "Nossa, eu vou decorar palavras bonitas, contextos, frases, para enfeitar a minha redação, para ela ficar uma redação de luxo". Não existe isso. A redação o INEP, ele não olha se você escrever um texto com palavras bonitas ou um texto com palavras mais simples. Pode ser que um texto escrito com palavras simples, didáticas, ele tenha uma nota maior do que um texto com palavras complexas, com relatórios de bolso. Então, é muito evidente isso. Pode ter certeza que irá acontecer, né? Então, alunos que decoram repertórios pode ter uma nota não satisfatória, né? Então, isso tem que ser evidenciado aí na aula também. Não é decorar não, é você argumentar. Esta é a principal proposta da redação do Enem. Então, um repertório decorado, segundo Baum, a sociedade é líquida, né. Você decorou ali: "Ah, a sociedade é líquida". Aí depois o aluno já muda de contexto, já muda toda a estrutura do seu texto, então tudo vira uma bagunça. Mas quando você tem um argumento, você leu aquele livro, você conhece o assunto, você tem um uma chuva de ideias na sua cabeça, você tem um repertório produtivo. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a fluidez das relações contemporâneas favorece a rápida circulação de informações, o que contribui para a propagação das fake news nas redes sociais. Você viu que quando você decora, você só joga uma frase aleatória. Ah, jogou uma frase e acontece que o aluno está tão eh, ansioso. Ah, não, será que eu decorei certinho essa frase? Que já joga lá a frase do autor, o trecho que ele lembra, coloca a pontuação, esquece de colocar os conectivos, né? Os conectivos eles têm de suma importância aí para a coesão do seu texto. Então, se você não tem o uso constante dos conectivos, dos advérbios, você acaba que o seu texto não flui. Então, é importante ter esse assunto aí. Não use repertório decorado, né? Você tem que ter a sua argumentação. Então, qual é a fórmula simples para que qualquer repertório que você tenha na sua cabeça, no seu,
na sua ideia, que você leu, que você assistiu, que você possa jogar no seu texto. Você vai apresentar. Quem disse isso? Foi Aristóteles? Foi Bauman? Foi um filósofo que você conhece, né? Então, tudo isso você vai colocar. Você vai explicar esse autor, né, o que essa referência significa, o que esse autor quer dizer, o que esse autor quer contribuir para o meu texto. E você vai relacionar esta ideia do autor com o tema, né. Então o que Aristóteles quer falar hoje para o meu tema? O que Aristóteles tem de ligação com o meu tema? E por fim você vai concluir, né, o seu argumento de forma que vai mostrar: olha, isso aqui realmente acontece. Aristóteles disse, Einstein disse, nesse artigo científico disse isso, nesse livro disse isso. Então, é você ter uma base fundamentada e de forma estruturada. Então, lembre-se disso. Redação do Enem é ter uma estrutura bem equivalente, uma estrutura que possa mostrar para o avaliador que, além de ter conhecimento com a temática, você também tem conhecimento de como funciona, de como se comporta uma redação argumentativa, uma redação dissertativa. Então, tudo isso tem como foco aí no seu texto. Olha um exemplo aí, ó. O filme O Dilema das Redes demonstra como os algoritmos das plataformas digitais influenciam o comportamento dos usuários. Essa realidade contribui para a ampla disseminação de conteúdos falsos, intensificando os desafios relacionados à desinformação. Então tem um exemplo aí de um repertório, né, que você pode jogar lá na sua redação. Não quer dizer que você assistiu um filme que você vai decorar a fala do, do personagem. Você vai jogar lá no seu texto aquele assunto que tenha ligação, né? Uma referência que possa fortalecer. Não que um repertório não seja importante, né? Você não vai no seu texto fixado, eu tenho que colocar um repertório, eu tenho que colocar um repertório. Não. Se você não sabe, não inventa. Coloque suas palavras, dialogue com o tema, vai tirar nota 1000 da mesma forma, né? Atenção, como eu já havia falado para vocês, então sempre falo para os meus alunos: atenção, alunos, atenção. Não decore repertórios, não decore frases prontas, não leve repertório de bolso para a redação do Enem ou qualquer uma que seja. As bancas, principalmente o Enem em 2026, está penalizando esses candidatos, como eu havia falado anteriormente, né? A redação do Enem ela exige o quê? Autoria, originalidade e conexão direta com o tema, né? Então, ela quer basicamente que você dialogue com aquele tema. Será que o estudante, o candidato, ele entende a temática? Será que o estudante ele tem a capacidade de dominar a língua portuguesa? Não que você vai também, eu já coloco até para vocês, não precisa ir com medo, eu errei isso aqui e tal. O Enem ele não vai pegar tão pesado com você. Hein? Você pode acontecer de ter um erro ou outro, mas busque sempre o quê? O perfeito. Busque sempre dar o seu melhor, né? E quando você leva repertório de bolso, você fere a competência 2. Cada competência ela equivale a 200 pontos, assim como a competência 2 vale 200 pontos. Se você leva um repertório de bolso, você tirou 0, você tem 800 pontos na sua prova. Então, cada competência, ela tem uma atribuição. Então, a competência 1, se você ferir, você já acabou perdendo nota. Não quer dizer que você vai tirar 0, mas vai perder alguns décimos pontos lá referentes, né. Então, mais uma vez eu reforço, não leve repertório de bolso, não leve frases decoradas, tenha originalidade no seu texto. Você pode citar a influenciadora tal fez isso, igual eu já tive diversos alunos que citou a Virgínia, diversos, influenciadores no seu texto, então tenha originalidade. Pode citar? Pode sim, é importante citar, se você tiver, mas não com frases prontas.
Voltamos agora para os conectivos. Quando você fala de conectivo, a gente já coloco logo no nas minhas aulas, a ponte entre as ideias. Os conectivos, eles são como uma ligação. Um texto que não tem conectivo, ele se torna um texto sem coerência nenhuma, um texto sem ligação nenhuma. E o INEP, ou qualquer outra redação que tenha uma banca que cobre, que avalie, ele quer que as ideias se comuniquem entre si, mesmo com diversos contextos diferentes, mas as ideias têm que se comunicar. E cada parágrafo, ele tem aquele conectivo específico que você deve estar colocando. Por exemplo, no desenvolvimento, eu não posso utilizar conectivos, portanto, conclui-se, porque eu sei que esse conectivo dá a ideia de conclusão, dá a ideia do último parágrafo, né. E o que que eu utilizo, basicamente no desenvolvimento? Além disso, ademais, infere-se, portanto, que... Então, são conectivos e também advérbios que irão possibilitar uma melhor conexão das ideias. Então, infere-se que você está inferindo o primeiro parágrafo do desenvolvimento, ademais, além disso, segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, essa conexão de ideias é feita através dos conectivos. Então, se você não tinha esse conhecimento, busque estudar lá as listas dos conectivos. Coloquei aqui uma lista, um, basicamente pequena, mas que pode servir para que você possa escrever, né. Então, evitar também, outro ponto importante que eu gostaria de destacar, para você evitar de ficar repetindo sempre o mesmo conectivo. Além disso, tal, tal, além disso, portanto, 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 evite, porque isso, pode acabar ferindo aí a competência do seu texto, né. Pode acontecer do avaliador tirar sua nota. Olha alguns exemplos de conectivos. Inicialmente, usado, né, para abrir o parágrafo. Em primeiro lugar, como a gente utilizou lá no parágrafo do desenvolvimento, sob essa perspectiva, né, introduz uma visão de enfoque sobre um tema, de início, a princípio. Então, são conectivos, são advérbios que vocês poderão estar utilizando. Então, reforçando, os conectivos, eles conectam ideias, eles melhoram, dão fluidez na leitura. Então, quando o avaliador pegar o seu texto e fizer a correção, ele vai ver, olha, o texto está organizadinho, bonitinho, utilizou os conectivos, está coeso, então a nota 1000 está próxima, né. Temos mais alguns exemplos de conectivos que eu coloquei para vocês, né. Contraste, o que que é contraste? É oposição, é uma ideia diferente, oposta. Entretanto, todavia, contudo, no entanto, né, indica oposição. Quando você estuda lá as orações coordenadas, orações subordinadas, existem uma infinidade de conectivos que vocês podem, ter como exemplo para estar estruturando o seu texto. Então, o que que é a redação do Enem? Redação do Enem é basicamente a gramática voltada com a leitura, com a interpretação, com a argumentação. Então, é um contexto que o Enem ele busca ver no candidato se aquele aluno está basicamente preparado, né, para o mercado do trabalho, se está preparado para a nova etapa aí da sua vida. A consequência é aquele conectivo que indica o quê? A conclusão, o resultado, é o último parágrafo do texto, assim, logo, portanto. Eu não posso, por exemplo, colocar lá no desenvolvimento, portanto, tal, 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 quer dizer o quê? Já deu a ideia de conclusão, então não posso. Então cada parágrafo tem os conectivos pertinentes dentro do seu texto, né. A coesão, que é bastante, e é evidente dentro aí das correções do INEP, ela é a capacidade de conexão entre ideias
E utilizando os conectivos, você possibilita essa conexão. E também os pronomes. Por exemplo, a educação é importante. Aí o aluno colocou ponto. A educação melhora a sociedade. Ou seja, ele repetiu. Então, tenha cuidado com isso. Não repetir palavras, nomes, advérbios, conectivos dentro do seu parágrafo. Ou até mesmo, dentro do texto, ficar essa repetição tão volumosa. Isso gera o quê? Olha, o aluno está sem ideias, ele não conhece de sinônimos, não conhece da língua portuguesa. Então tenha coesão. Olha, a educação é fundamental para o desenvolvimento social. Esse fator, esse fator, ele retoma a educação. Então, viu? Então utilize pronomes, utilize conectivos, esses aspectos de ligação para dar coesão no seu texto. Então a banca pega pesado sobre os conectivos. Então, tenha isso como foco aí nos seus estudos. Use conectivos variados para ligar a sua ideia. E quais são os principais erros que os alunos muitas das vezes cometem que despencam a nota aí no desenvolvimento? É fugir do tema. Então, se eu falo de violência, eu já mudo meu tema. Eu falo de inteligência artificial, eu vou falar de rede social. Então, não mude o seu tema. Não pode repetir o argumento. Você não pode utilizar um repertório sem explicação, né, esse repertório de bolso que você decora. Escrever parágrafos muito curtos, né? Parágrafos muito curtos. Você escrever é você não ter a argumentação necessária. Não relacionar o argumento à tese. Então a tese, como a gente viu anteriormente, ela é de suma importância. É através dela que vai te dar esse elo de ligação entre os parágrafos de desenvolvimento, para você argumentar de forma consciente. Fazer afirmações genéricas é você criar pressupostos, é você criar ideias que não têm nada a ver com a temática. Então, tudo isso são erros que podemos cometer quando estamos escrevendo. E quais erros que mais tiram pontos no desenvolvimento, né? É como a gente disse anteriormente, é você não argumentar de forma clara, é você não explicar a causa, o problema, é você jogar um repertório sociocultural e não explicar, não encaixar ele dentro da temática, é você usar um exemplo sem fundamento nenhum, é você bagunçar o seu texto, é você não utilizar os conectivos, é você não adequar a sua ortografia. Então tudo isso desrespeita basicamente os pressupostos, as diretrizes aí que são cobradas pela banca. A conclusão, após fecharmos essa parte do desenvolvimento, a conclusão é o fechamento. É o último passo, é o ponto primordial aí para que você possa ter o fechamento aí com impacto, né? Um passo plausível que você pode ter dentro do seu desenvolvimento é apresentar uma solução. Então a maioria dos estudantes fazem um texto impecável, mas acabam esquecendo de apresentar uma solução e perdem nota. Então, tem que apresentar uma solução. Tem que respeitar os direitos humanos. O que é isso, professor? Não posso xingar o governo, xingar pessoas, não posso falar coisas que não encaixam dentro do contexto e que ferem os direitos das pessoas. Então, não posso ferir os direitos humanos. Você deve detalhar como colocar em prática aquela solução para aquele problema. Então, você vai buscar a sua tese e dar uma solução para ela. Ou seja, você jogou a tese lá no primeiro parágrafo do desenvolvimento, na introdução, né? No desenvolvimento, você vai explicar essa tese, trabalhar com ela, colocar seus repertórios. E na conclusão, você vai ter aquele impacto, você vai buscar essa tese e vai dialogar com ela, né? É o fechamento, né? A conclusão é onde você fecha, você tem aquele momento de encerrar o seu texto de forma coesa. E dentro da competência 5, a que trabalha a conclusão, a proposta de intervenção, como é falada no Enem,
é onde que você tem que ter 5 pontos primordiais, né, 5 elementos, na verdade. Você tem que ter o agente, a ação, o modo, a finalidade e o detalhamento. Então, nesta ordem, você tem que trabalhar com esses 5 elementos para estar tirando a sua nota máxima, ou seja, 200 pontos na competência 5. Então, se a conclusão tiver o agente, a ação, o modo, a finalidade, o detalhamento, e o seu parágrafo estiver trabalhando com a temática de forma coesa, não tiver erro de ortografia, você tira 200 pontos. Então, tenha isso como pressuposto. Anote no seu papel os 5 elementos que vocês devem buscar para trabalhar dentro da sua conclusão, do seu texto, né. Então, você tem em mente: "Olha, eu tenho que trabalhar os 5 elementos". Mas como? O agente, quem é que vai realizar essa ação? É o governo? É sua escola? É sua associação? É a prefeitura? A ação, o que que será feito? Vai ser feito um projeto, uma ação, uma caminhada? Como essa ação será executada? Então, como que vocês vão executar essa ação? Para que essa medida será adotada? Qual o fim dessa medida? Informações que tornam a proposta mais específica e convincente é o detalhamento. Então, você vai detalhar e concluir o seu texto. Então, esses 5 passos são fundamentais para que você possa ter uma nota máxima na sua conclusão. Olha só, destaco aqui um exemplo, um fechamento aqui, dentro daquela proposta de texto, daquela temática que eu havia desde o início da nossa aula, estamos começando a dialogar sobre ela. Vamos lá. Fechando aqui, ó. Diante desse cenário, cabe ao Ministério da Educação, que é o agente, então você, lá no seu texto, vai ter que buscar um agente, seja lá o governo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, enfim, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de ensino, implementar programas permanentes de educação midiática. Ou seja, essa é a ação. A ação dela está aqui, correto? A banca está feliz. Por meio da inclusão de conteúdos sobre pensamento crítico e verificação de informações no currículo escolar. Esse é o modo, é o meio de como vai ser implementado esse projeto, a fim de formar cidadãos capazes de identificar notícias falsas. É a finalidade desse projeto, é a finalidade dessa ação. Além disso, olha o conectivo aí, as plataformas digitais devem ampliar os mecanismos de checagem e sinalização de conteúdos enganosos, investindo em tecnologias de monitoramento e em equipes especializadas, com o objetivo de reduzir a circulação de informação e promover um ambiente virtual mais seguro, que é o detalhamento, que é o fechamento. Então você tem um parágrafo coeso, um parágrafo um parágrafo onde que você trabalha com 5 elementos obrigatórios da proposta de intervenção, né? Você tem um agente, a ação, o meio, o modo, a finalidade e o detalhamento. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, podem entrar em contato, que estaremos tirando qualquer dúvida, né, que vocês tenham aí pertinentes ao seu contexto. Lembrando, redação do Enem é prática, é você semanalmente ou no máximo aí de 15 em 15 dias estar fazendo um texto, estar revisando, assim como também você faz os seus estudos aí para o Enem, das questões objetivas, né, vocês têm que trabalhar com essa escrita do seu texto. E quais são os erros que fazem um aluno perder, né? O governo deve resolver esse problema, mas resolver como? Eu sempre falo para os alunos: se você vê no seu texto, no seu contexto, que gerou uma interrogação, que gerou uma dúvida, que gerou aquele porquê, tente explicá-lo. Se está tendo dúvida, explique, não deixe, não deixe. A sociedade precisa mudar, mas mudar o quê?
É necessário conscientizar a população. Mas quem que vai fazer isso? Como? Não deixe dúvida no seu texto. Então, de forma alguma, seja na introdução, no desenvolvimento, principalmente, e também na conclusão. Não deixe dúvida. Por isso que eu coloco para vocês: agente, ação, modo, finalidade, detalhamento. Siga esta ordem, não misture. Então, tenha critérios nos seus estudos. Faça conforme é orientado. E tenho certeza que a sua nota 1000 virá. Então, tenha critérios. A proposta de intervenção, ela precisa respeitar os direitos humanos. Falei anteriormente para vocês. O que é direitos humanos? Quais são os direitos? Só baixaram a lei, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá tem todos os artigos falando sobre esta legislação. Então, punir grupos sociais. Você é contra tal grupo social. Você vai lá e fala mal do grupo social. Não pode. Você é contra o governo, você vai lá e fala mal do governo. Não pode. Você não pode retirar os direitos fundamentais das pessoas. Você fala, tal grupo social não pode ter isso. Tal grupo não pode ter isso. Incentivar a violência, incentivar a censura. Não pode. Se a sua redação, se a sua proposta de intervenção influenciar, incentivar, punir, é zero. É zero. Não pode penalizar os direitos humanos, né? A sua proposta ela tem que ter o quê? Respeito, igualdade, dignidade, justiça e clareza. Então, tem que ser uma, um texto dissertativo argumentativo que respeite os direitos humanos, que respeite as pessoas, a integridade, o governo, enfim. Cada pessoa tem a sua diversidade, mas isso não é momento de colocar no texto. É momento de você argumentar sobre um tema evidente. Então, é claro isso. Tenho certeza que não é algo que a gente faça. Como revisar a redação em 10 minutos? Então, você fez seu texto, claramente. É algo que acontece muito. As pessoas têm pouco tempo. Eu sei que o tempo para você fazer a prova é muito curto. Então, você ainda tem que fazer redação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, revisar. A gente fica maluco. Por isso que é importante você treinar. Se você faz o treinamento, se você tem a habilidade de escrita, se você já sabe o passo a passo que eu estou passando para vocês aqui hoje. Então, hoje, nessa aula teórica, vocês estão vendo tudo. No nosso curso, vemos passo a passo como funciona. Aqui hoje eu estou passando para vocês tudo. Nem que a nossa aula se prorrogue para 2, 3, 4 horas, mas vocês estão vendo tudo. Tudo relacionado à redação. Então, e eu volto a bater nessa tecla. Vocês têm que praticar, fazer redação, revisar. Você tem que ter alguém que corrija essa redação por você. Então não adianta você escrever uma redação, jogou lá. Escreveu uma redação, jogou lá. Escreveu outra redação, jogou lá. Chega na hora da prova, nossa, minha nota aqui, 500, 600. Mas por que eu escrevi tanto? Você não escreveu com método. Redação não é você chegar e colocar palavras bonitas, não é você basicamente chegar e falar, eu sei tudo decorado, sei qual repertório eu vou colocar. Tanto que se você colocar um repertório decorado é zero também. Então tem que ter muita atenção. Muita atenção. Não é só chegar e escrever de qualquer jeito. É você sentar, nem que você gasta 1, 2 horas. Com o tempo, você vai começar a cronometrar o seu tempo de escrita. Olha, gastei 30 minutos para escrever esse texto. Então, gastou 30 minutos, fez a revisão. Olha só aqui os passo a passo que eu escrevi para vocês. Ó. Eu vou conferir minha redação, eu vou ver se minha tese está clara, eu vou, cada desenvolvimento, vou ver se está defendendo realmente a minha tese, os conectivos estão adequados, se eu preciso mudar algum conectivo. A minha conclusão, será que tem uns 5 elementos ali? Se tem um governo, tem os agentes, tem tudo certinho? A minha ortografia, tem alguma crase faltando? Que crase ali eu perco o ponto. Se eu faltei, se eu esqueci uma vírgula. Então, é preciso corrigir. Mas, professor, quando que eu vou fazer isso? Você não pode fazer isso quando estiver
Passado a redação a limpo, você faz isso no seu rascunho. Atenção, no rascunho você deve revisar, fazer o checklist da sua redação. Terminou? Não vai entregar de qualquer jeito não. Revise, pois vai faltar uma vírgula, uma crase. Estamos sujeitos a isso. Por quê? A nossa mente está cansada, estamos ali numa prova de 5 horas, numa prova cansativa, então tenha atenção. Por isso, treinamento é importante. Quem treina não erra. Olha aqui, eu gosto sempre de planejar minhas ações, bem como meus estudos também. Então, isso serve para a vida, serve para os estudos, para o trabalho. Sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. Olha a sugestão que eu tenho para vocês aqui hoje. Anote. Se vocês quiserem anotar depois, pode voltar ao vídeo, vou deixar esta aula disponibilizada para vocês. Por isso que eu quis estar colocando aqui nessa transmissão, de modo que vocês possam estar revisando. É uma aula gravada que vocês podem estar revisando. 5 minutos de leitura, né? Leitura e planejamento do seu texto. 10 minutos você vai escrever a sua introdução e definir os argumentos, ou seja, a sua tese. 30 minutos você vai ter ali para o desenvolvimento e basicamente a conclusão. E nos últimos 10 minutos você vai fazer uma revisão completa do seu texto e tenho certeza, se você seguir essa fórmula, essa receita, a chance do seu sucesso é grandiosa, né? Pois bem, encerramos aqui a primeira parte da nossa aula, onde que eu falo basicamente sobre a redação do Enem. Eu falo o quê? Qual tipo de texto, como que você deve escrever, quais conectivos, o que é repertório, o que é tese, o que é introdução, desenvolvimento, conclusão, e passo para uma segunda parte, que é importante também. Por que eu falo que a segunda parte é importante? Que são técnicas para moldar a sua estrutura textual. Olha, observe uma coisa, eu coloquei essa tampinha de caneta, todos que vão fazer a prova sempre levam uma caneta azul ou preta. Eu gosto muito da caneta azul. A caneta azul ela tem uma tampinha, e essa pontinha dela mede 2,5 centímetros, que é a medida do parágrafo. Então você vai pegar essa canetinha, todos têm, vai estruturar. Então cada parágrafo você vai colocar essa pontinha da caneta, e de modo que o seu texto vai ficar todo estruturado. No texto eu não vou ter uma régua, que não é possível, mas eu vou ter uma tampinha da caneta que tem a medida exata. Vocês podem até medir em casa aí. Pega uma régua e medir. Tem até 2,5 centímetros, que é ideal para que você possa fazer o alinhamento do seu texto. Então, o Enem, o INEP, ele cobra isso também. Se o seu texto não estiver alinhado, você perde nota. Então, olha a dica aí, ó. Tampinha da caneta para medir o alinhamento do seu texto. Outra dica que eu tenho para vocês também é quanto às rasuras. Temos aquele planejamento, fazemos tudo de acordo que o professor Léo explicou para vocês. Mas acabou que você foi passar a limpo e errou. Acontece, acontece. Aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer pessoa. O que você vai fazer? Você vai colocar entre parênteses, escrever lá que está errado? Não, você só vai passar um traço. Olha lá, a sociedade precisa de mais, escrevi uma palavra errada. Eu só passo um traço na palavra e escrevo a palavra à frente novamente de forma correta. Então, se você errou, passou um traço e continua escrevendo. O que a banca entende com isso? Não leia tal palavra. Então, passou um traço, já corrigiu o problema. Continue escrevendo de boa. Por quê? Não vai tirar sua nota. Vai tirar sua nota se você rabiscar, se você pintar, se você rasurar o seu texto. Mas passou uma linha, está tudo ok. Continue escrevendo. A banca entende que não é para ler aquela palavra arriscada. É para ler o quê? A que vem na sequência. Errou a palavra conscientização? Escreveu ela corretamente à frente. Está tudo de acordo. As rasuras, elas acontecem, né? Então, não vem ao caso ficarmos preocupados, porque tudo tem jeito, tudo tem estratégia. Então, por isso que você estuda, por isso que você faz curso, por isso que você faz mentoria. Então, se você ainda tem dúvida, se você ainda tem dificuldade, pode me contatar, pode entrar em contato comigo.
queremos estudar, queremos ver, queremos dialogar e queremos discutir as principais técnicas que você possa, levar para a sua prova e tirar 1000, né. Porque escrita é técnica, né. Concurso público, redação, Enem, é técnica. Siglas. É um dos erros que eu vejo sempre nas redações que eu pego, é quanto às siglas, né. Quando a sigla tem 3 letras, você escreve ela normalmente em maiúsculo, né. Então lá no seu texto você vai escrever, primeiro, o nome, por exemplo, você tem ONU, Organização das Nações Unidas, coloca entre parênteses a a sua sigla. Se a sigla ela tem 4 ou mais letras, tem 2 situações, IFMG, coloca em maiúsculo, ou você tem Embrapa, Petrobras, Unesco, Unicef. Olha lá, a Embrapa desenvolve pesquisas voltadas para o agronegócio brasileiro. Então são as siglas. Até 3 letras, maiúsculo. Acima de 4, você pode colocar a primeira maiúsculo e as seguintes minúsculo. Então, isso é um hábito que a gente tem. Então a gente já tem o hábito de leitura e vamos aprendendo, né, aprendendo como se escreve as siglas. Plural. No plural, você não vai colocar o apóstrofo. Por exemplo, existem alunos que colocam lá ONGs, apóstrofo S. Não, o correto é sem apóstrofo. ONGs, coloca só o S minúsculo. Ministério Público, o S. CPIs, o S. Então, coloque o S minúsculo, sem apóstrofo. Outros exemplos que temos, né? Então, lá no seu texto, por exemplo, você vai estar lá no seu texto. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFMG, possui um campo em Salinas, Diamantina, enfim. Você escreve o significado da sigla e entre parênteses você coloca ela. Então, esse é o método adequado, que é cobrado. Se você fizer diferente, você vai perder ponto. Então, lembre-se disso, dessas dicas infalíveis que vão te salvar na prova. Quanto à numeração, quando você tem números que têm uma única palavra, por exemplo, 9, 12, 20, 100, você escreve por extenso. Lembrando, ó, números com uma palavra, você escreve por extenso. E números que você tem com 2 ou mais palavras, você escreve o algarismo e entre parênteses por extenso. Por exemplo, 21, entre parênteses, você escreve por extenso. 34, enfim, desta forma. Então, números com apenas um algarismo, você escreve por extenso. 20 estudantes participaram da pesquisa. E com mais de 2 algarismos, de 2 ou mais, você escreve o algarismo e por extenso. Datas você tem que ter uma particularidade. A maioria das pessoas utilizam 0 antes. Não é adequado. Sempre no primeiro dia do mês é o quê? Primeiro, não é 1 do 5, é primeiro do 5, primeiro do 6, primeiro do 7. Pensem nisso, tem muitos erros. O ano, você não escreve lá 2026 colocando ponto. O ano não tem ponto. Outro ponto importante, uso dos números em porcentagem. Por exemplo, você tem a porcentagem, você pode colocar a porcentagem normalmente no seu texto, não precisa escrever por extenso. Essa é uma particularidade dos números cardinais. Então, não precisa escrever por extenso. Cerca de 40% dos brasileiros utilizam as redes sociais diariamente. Então, não precisa ser por extenso. E as idades, normalmente, né? 5 milhões de habitantes, 3 estados. Então, são apenas algumas dicas infalíveis para que vocês possam, na verdade, escrever a sua redação. Na redação do Enem, o mais importante é manter o padrão. Então, sempre eu falo para os meus estudantes, para os meus alunos, que na redação do Enem, se você seguir todos esses padrões, todas essas dicas, não tem erro, é tirar 1000, né. Então, é o que a gente sempre busca. Sempre que for utilizar, de algarismos, de crase, de datas,
de porcentagem, de siglas, você tem que conhecer disso. Então, por esse motivo que eu gostaria de compartilhar isso aqui, para possibilitar um conhecimento a mais aí nos seus estudos, né. Então tudo isso aí é é evidente. Se você não sabe algo, não coloque, assim como acontece lá nas citações, se você não sabe, não coloque, né. Outra dúvida pertinente que os meus alunos também sempre me perguntam, ontem mesmo eu tive aula, com uma turma, onde que eles me perguntaram: "Ô professor, eu posso escrever de letra de forma?" "Pode." Mas de modo que você irá escrever de letra de forma com letra de forma, e tem que, saber diferenciar maiúscula de minúscula. Então no início do parágrafo tem que ter minúscula, maiúscula. Em siglas, você tem que utilizar a letra maiúscula. Da mesma forma como você escreve na letra cursiva, você vai escrever na letra bastão, na letra de forma. Só que você tem que diferenciar maiúscula de minúscula. Por quê? Se você fizer um texto, a redação do Enem, toda maiúscula, você vai perder ponto. Se você fizer a redação do Enem toda minúscula, você vai perder ponto. Por isso, tem que diferenciar maiúscula de minúscula para quem quer escrever de letra de forma. Assim também serve para quem quiser letra cursiva. Então, pode escrever de letra de forma, não tem problema, mas não pode fazer essa combinação. Às vezes você começa escrevendo de letra de forma, depois cursiva, de forma, cursiva, vira aquela bagunça. Atenção, não pode. Se é de forma, é de forma, é cursiva, é cursiva. Então, muita atenção. E estamos quase chegando ao fim da aula, mas gostaria de deixar aqui para vocês apenas um plano de estudo. Como eu disse, eu gosto de ter planejamento em tudo que eu faço. Então, na segunda-feira, você vai estudar teoria, você vai ver ler um livro, ou até mesmo você vai estar estudando aí outras disciplinas. Na terça-feira, você basicamente vai ter um treino de introduções, na quarta, desenvolvimento dos argumentos, na quinta, você vai treinar a conclusão, na sexta, você vai produzir a sua redação. Então, durante a semana, você vai ter essa tarefa de estar estudando a estrutura da redação, a leitura, então você vai ter uma temática. E no sábado você vai corrigir. Eu oriento que você tenha sempre uma pessoa que possa ler ou corrigir, te mostrar os erros, porque acontece muito. O que você escreve, você não consegue enxergar. Pode ser que daqui 2 meses, um ano, você vai conseguir, olha, pô, como que eu escrevi isso aqui? Ah, nossa, mas como que eu errei isso? Então, por isso que é importante ter essa mentoria, essa pessoa que corrige essa redação para você, para que você possa enxergar os erros. Senão acontece aquilo. Ah, você escreve, leu ali, tá bom, joga ali. Ah, nossa, tá perfeita, jogou ali. Mas não consegue enxergar seus erros. E no domingo, pode ver algumas redações, caso vocês não queiram nem estudar sábado nem domingo, vocês podem estar durante a semana lendo redações nota 1000, é muito importante para vocês enxergarem algumas regularidades. Tenho aqui 10 dicas que podem te ajudar muito, né? Ler atentamente o tema, então a leitura é importante. Planejar a redação, então o planejamento é tudo. Apresentar a tese, claro, objetiva, desenvolver os argumentos, né, do parágrafo, porque é através da tese que você irá desenvolver os argumentos. Utilizar os repertórios legitimados e bem explicados, não é repertório de bolso, repertório decorado, aquele repertório que você conhece. Os conectivos que dão a ligação, que é aquela ponte, como eu disse para vocês, entre o contexto. Você não pode ter argumento superficial, gerar dúvida dentro do seu texto. A proposta de intervenção, no tópico 8 aí, ó, é importante também, com 5 elementos, tem que ter os 5 elementos da proposta. E sempre você deve reservar o tempo para revisar sua redação e sempre praticar. Porque redação não é você assistir, você ler, é você praticar. E ter alguém que corrija a sua redação para que você possa enxergar os seus erros. Então, na aula de hoje, vocês aprenderam basicamente como você ter uma teoria basilar para escrever o seu texto. Então, não é momento de parar, não é momento de desistir. Ah, tá difícil, não estou conseguindo escrever, não tenho essa chuva de ideias na minha cabeça, não sei o repertório. Primeira coisa, repertório não é obrigatório.
se você tiver um repertório para colocar no seu texto, ele irá enriquecê-lo ainda mais. Lembre-se, palavras bonitas, contexto bonito, não quer dizer que sua nota vai ser 1000, porque existem 5 competências basilares dentro que o INEP irá cobrar, que irá, basicamente ser a vertente de correção do seu texto. Então, você pode escrever de forma simples, mas que de modo que atenda a essas competências. Então, é similar que muitos alunos, às vezes, tenho essas dificuldades de falar: "Nossa, eu não sei escrever. Nossa, eu tenho essa dificuldade". Eu não você sabe que escrever, fazer prova é estratégia, não é decoreba, não é isso que você pensa, essa dificuldade, esse bicho de 7 cabeças. É técnica, né. Então, tenha isso como em mente. Você consegue, eu tenho certeza, mas é preciso técnica. Por isso, deixo aqui para vocês o o meu contato. Tem o meu Instagram e as minhas páginas, vocês podem estar seguindo. Eu sou professor tanto de matemática, língua portuguesa, redação, então tenho uma vasta experiência aí nessas linhas de conhecimento, onde que você poderá ter comigo mentorias individuais. Então, caso você, não consigo estudar em turma, eu tenho turmas de curso online, presencial. Você terá correção personalizada, plano de estudos, acompanhamento da sua evolução, técnicas. No curso online, você vai ter o quê? Aulas do zero ao avançado, método prático, onde que você vai ter o objetivo, né? No objetivo que você quer. Você quer o 1000, né? E acima de tudo, esses modelos, essas correções, por quê? Quando você tem um direcionamento, você pega um aluno, olha, do zero ao avançado. Ele vai toda semana escrever uma redação, toda semana escrever uma redação com uma temática diferente, com uma temática da atualidade. Então é impossível você, com a temática da atualidade, você não ter esse sucesso. Você vai ter diversos, repertórios, conhecimentos, então temos aí as referências tratadas no texto. Então, esses aí estão meus contatos. Quem quiser anotar, pode entrar em contato comigo. Qualquer dúvida também pode estar deixando aí no chat, que a gente vai responder. Pode contatar comigo, tem minhas redes sociais. E é isso aí, galera. Esta foi a nossa aula de redação para Enem do nosso curso. Esta aula foi basicamente um resumão, onde que você trabalhou com tudo, com dicas, macetes relacionados tanto à gramática da língua portuguesa quanto à escrita. Escrever, ele não é talento, é método. Então, se você planeja, se você escreve, se você tem uma pessoa que está ali todos os dias te falando: "Olha, escreve, tá bom, precisa melhorar isso aqui". Então, qualquer dúvida, pode contar comigo, estarei aqui à disposição para atendê-los, estaremos aprendendo juntos. Por quê? O conhecimento, ele é difundido a cada dia. Então, cada dia você tem uma nova maneira de estar buscando este conhecimento, essa possibilidade de tirar a nota 1000. Então, agradeço a vocês, até uma próxima, acompanhe as minhas redes sociais, entre em contato comigo, me siga para mais novidades. Eu tenho certeza que o conhecimento é a primeira coisa que será difundida e a sua redação nota 1000. Então vamos junto!